Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A comissão de especialistas responsáveis pela reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica aprovou o convite para ouvir o presidente da Petrobras, Aldemir Mendini, sobre a política de preços dos combustíveis de aviação. A comissão também debateu um tema de interesse de milhões de brasileiros que viajam de avião, a responsabilização dos passageiros indisciplinados e os perigos cada vez mais frequentes que eles provocam. Retirado da aeronave porque se recusou a desligar o telefone. Em outro voo, discussão e tumulto a bordo. Estes simplesmente abriram a porta de emergência e deram um passeio sobre a asa do avião. Por incrível que pareça, os autores dessa façanha não sofreram qualquer punição, nem processo, nem mesmo uma multa. As portas da aeronave foram fechadas, portanto, desliguem os aparelhos eletrônicos. Apertem os cintos, é proibido fumar. Observem as instruções de segurança. Simples. No entanto, com milhões de passageiros voando a cada ano, são cada vez mais frequentes os casos de indisciplina a bordo. Passageiros que bebem e querem fazer um assédio à comissária, correm atrás da comissária e brigam. Quer dizer, as empresas não divulgam, mas isso ocorre toda hora. As leis do país não são específicas para o transporte em aeronave. Mas o prejuízo existe, os danos podem ser gravíssimos. E é por isso que a comissão estuda uma forma de incluir no Código Brasileiro reformado a responsabilização do passageiro. Estar no ar é um ambiente confinado e pode pôr em risco o avião. Então ele diferencia de outros meios de transporte que estão em terra. Pode parar, um ônibus pode parar e desembarcar. Mas o avião não. O avião ele coloca em risco, além de incomodar os demais passageiros e ter, em alguns casos, de agressão física. O senador Paulo Paim se disse traído por artigo inserido na medida provisória do Programa de Proteção ao Emprego. Em audiência da Comissão de Direitos Humanos, ele afirmou que a alteração pode ameaçar direitos dos trabalhadores. Foi a terceira rodada de debates realizada pela comissão sobre o programa. Representantes do Ministério Público, dos auditores fiscais e das centrais sindicais foram unânimes em rejeitar o parecer aprovado pela comissão, que avaliou inicialmente a medida provisória 680 de 2015. A MP 680 é a que trata do Programa de Proteção ao Emprego. Pela medida enviada pelo governo, as empresas com dificuldades financeiras poderão, por acordo e temporariamente, reduzir a jornada de trabalho e os salários dos trabalhadores em até 30%. O governo, então, repõe metade do que foi reduzido dos salários. Até aí, tudo bem. Mas um artigo acrescentado pelo relator, o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, tem gerado as maiores críticas. O artigo 11 diz que as condições acordadas nesses casos valem mais do que já é lei. Segundo os participantes da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, da forma como está, o texto ameaça direitos dos trabalhadores estabelecidos na CLT. Passando essa emenda, seguramente daqui a pouco a convenção vai prever 2% de FGTS, a convenção vai prever que vão ser 10 dias de férias ou 7, como estava no exemplo de Max, e inúmeras outras questões, 13º parcelado em 12, 15, 20 vezes sem qualquer correção. A emenda trazida pelo deputado Daniel Vilela é inconstitucional. Ou o parlamento declara isso, ou certamente o Supremo Tribunal Federal vai declarar. Os participantes reclamam que o artigo inserido no texto foi uma surpresa, já que muitos deles, não todos, estavam apoiando o Programa de Proteção ao Emprego. O relator disse a muitos parlamentares aqui, só eu, ele disse para um parlamentar, disse que quem forçou a introdução daqueles artigos 11 e 12, que trata da prevalência do negociado sobre o legislado, foi o próprio governo. Que houve um cabo de guerra dentro do governo. Isso é mais grave ainda, pessoal. O governo não, porque o companheiro Feijó, que inclusive esteve nessa comitiva, estava lá defendendo o tempo todo ser contra essa emenda do parlamentar em questão, o Daniel Vilela, que para mim, na verdade, ele está lá a mando de algum empresário. Se o relator disser para mim e ele confirmar
que foi o governo que mandou colocar esse crime contra aqueles que elegeram esse governo. Elegeram pela terceira vez. Pela terceira vez, de fato, eu direi um basta e não estou mais nesse governo. Se confirmar, eu estou fora desse governo, que tudo tem limite. Está marcada para amanhã uma nova sessão do Congresso para analisar vetos da presidente Dilma a propostas aprovadas por senadores e deputados. Estão na pauta os 6 vetos que não foram analisados na sessão do dia 22 de setembro e 2 vetos novos relacionados ao Código de Trânsito e à desoneração da folha de pagamento. A sessão está marcada para as 11h30 da manhã. Vai ser mais uma tentativa de apreciar vetos polêmicos, como o reajuste de até 78% para os servidores do Judiciário e a correção das aposentadorias e pensões de acordo com a política de valorização do salário mínimo. O governo trabalha para manter esses vetos. O ministro Joaquim Levy chegou a afirmar que a confirmação deles representa, em termos fiscais, a 2 CPMFs. A sessão do Congresso para analisar esses e outros vetos estava marcada para a semana passada, mas acabou não acontecendo porque o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, queria incluir na pauta o veto às doações de empresas às campanhas eleitorais e convocou sessões extraordinárias seguidas no mesmo horário da sessão do Congresso. Esse veto não foi incluído para votação na sessão desta terça-feira. Segundo o líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, a expectativa é de que a sessão aconteça e os vetos possam ser confirmados. Eu acho que o Senado tem adotado uma postura alinhada com tudo aquilo que foi combinado, tudo aquilo que foi ajustado. É uma agenda que foi apresentada com uma semana de antecedência e eu acho que é importante a gente zerar aí essa pauta do Congresso, porque nós temos desdobramentos, não só do Orçamento Geral da União, PLNs importantes de restos a pagar para atender várias obras pelo país, depois as medidas econômicas. Então, nós não podemos brincar, nós temos aí 3 meses pela frente que serão difíceis. Novas regras para a aposentadoria trancam a pauta do plenário do Senado. Elas são fruto de uma medida provisória do governo como alternativa ao fim do fator previdenciário aprovado pelo Congresso em maio, mas vetado pela presidente Dilma. O fator previdenciário reduz o valor do benefício dependendo da idade do trabalhador. Quanto mais novo, a aposentadoria menor. A MP enviada pelo governo admite a regra da soma da idade com o tempo de contribuição para o trabalhador escapar do fator previdenciário e ter uma aposentadoria maior. A soma teria que dar 85 pontos para as mulheres e 95 para os homens. A comissão mista que avaliou a MP alterou a proposta. Em vez de valer até 31 de dezembro de 2016, a regra 85-95 fica valendo até 30 de dezembro de 2018. A partir daí, um ponto será acrescido a cada 2 anos, em vez de a cada 1, como queria o governo. Assim, em 31 de dezembro de 2018, a regra passaria a 86,96. Em 2020, a 87,97. Em 2022, 88,98. Em 2024, 89,99. E em 31 de dezembro de 2026, a regra chegaria a 90,100. Eles postergaram esse aumento dos pontos percentuais, dos pontos adicionais, ou melhor dizendo, nessa fórmula 85-95, fazendo com que eles andassem 1 ponto a cada 2 anos. Isso gera um certo impacto porque diminui bastante o efeito sobre o tempo de aposentadoria das pessoas que estão pleiteando. Não era o que o governo queria, mas foi o meio encontrado para que o veto ao fim do fator não fosse derrubado pelo Congresso. Outra novidade trazida pela comissão mista é a possibilidade de desaposentação. Permite o trabalhador, depois de determinado tempo, solicitar a reavaliação do valor da sua aposentadoria, com base no tempo de contribuição que ele havia continuado a realizar, mesmo aposentado, mas continuando a fazer o exercício profissional. A expectativa é de que, se passar mesmo pelo plenário do Senado, a desaposentação seja vetada pela presidente Dilma.
A edição do Diário Oficial desta segunda-feira trouxe a medida provisória que altera a estrutura de governo e os decretos com as nomeações que consolidam a reforma ministerial. Veja como ficam as mudanças. Jacques Wagner deixa o Ministério da Defesa para ocupar a Casa Civil. Para seu lugar vai Aldo Rebelo, que sai da pasta de Ciência e Tecnologia. Esse ministério vai ser agora comandado pelo deputado federal Celso Pancera. Aloysio Mercadante deixa a Casa Civil para ocupar o Ministério da Educação. O deputado Marcelo Castro abre uma vaga na Câmara para assumir o Ministério da Saúde. O Ministério da Pesca será incorporado ao da Agricultura, mas Helder Barbalho não fica sem pasta. Assume o Ministério dos Portos. Ricardo Berzoini deixa o Ministério das Comunicações para assumir a Secretaria de Governo, que reúne a Secretaria-Geral da Presidência e as Secretarias de Relações Institucionais e a da Micro e Pequena Empresa. A pasta das Comunicações passa a ser ocupada pelo deputado federal André Figueiredo. Com o fim da Secretaria-Geral, Miguel Rosseto assume a pasta resultante da fusão do Ministério do Trabalho com o da Previdência. E a ministra da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, assume o Ministério da Cidadania, que junta a sua pasta e as secretarias das Mulheres e dos Direitos Humanos. Morreu na madrugada desse domingo, aos 58 anos, na capital mineira, o ex-senador por Sergipe, José Eduardo Dutra. Ele lutava contra um câncer. Dutra foi senador do Partido dos Trabalhadores entre 1995 e 2002, quando participou como titular das principais comissões temáticas da Casa. Ele também integrou CPIs que marcaram a história do Congresso, como a do Judiciário e a do Futebol. José Eduardo Dutra nasceu no Rio de Janeiro, mas fez carreira em Sergipe. Lá ingressou na Petrobras e presidiu o Sindicato dos Mineiros. Dirigiu também a Central Única dos Trabalhadores no Estado. No primeiro governo Lula, foi diretor da Petrobras e, ultimamente, era diretor corporativo e de serviços da estatal. Ele também presidiu o PT e era o primeiro suplente do senador sergipano Antônio Carlos Valadares. A TV Senado preparou uma nova campanha institucional com o título Sua História Passa Aqui. O objetivo é mostrar como as decisões tomadas aqui no Senado influenciam diretamente a vida dos brasileiros. Os vídeos têm 45 segundos e trazem pessoas reais beneficiadas por leis aprovadas pelo Senado. Valdez Carvalho tem a carteira assinada como vaqueiro porque o Senado aprovou a regulamentação da profissão. O taxista Lourenço vai poder deixar a sua concessão de táxi para o filho, Lourenço Júnior, também porque um projeto de lei foi aprovado no Senado. Para beneficiar famílias como a de Fabiana, Leandro, Valentina, Arthur e Miguel, o Senado aprovou a lei que garante prioridade no processo de adoção de crianças com deficiência ou doença crônica. Aqui, mãe, aqui, ó, mãe. Mãe, eu e ele lá na praia. Miguel. Aqui, Miguel. Esta edição do Senado agora está terminando. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. E você assiste em instantes à sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado e continue com a gente.